Em 2023, a tecnologia mais poderosa já criada pela humanidade foi lançada ao público, quase por acidente. Imagine que você acorda um dia e descobre que duas das empresas mais poderosas do mundo estão travando uma guerra silenciosa. Não com exércitos, não com armas, com algo muito mais perigoso: inteligência. E a pergunta que ninguém está fazendo em voz alta é: o que acontece com o resto de nós quando uma delas vencer? Hoje, você vai entender a batalha mais importante do século XXI. Não porque é fascinante, embora seja, mas porque o resultado vai mudar sua vida, queira você ou não. De um lado, a OpenAI, fundada em 2015 em São Francisco, com uma promessa quase ingênua: criar inteligência artificial que beneficie toda a humanidade. O nome diz tudo: Open, aberta, para todos. Entre os fundadores, um homem chamado Elon Musk, sim, aquele Elon, e um pesquisador discreto chamado Sam Altman, que hoje é o rosto mais reconhecido da IA no mundo. A missão oficial: garantir que a inteligência artificial geral, uma IA capaz de superar humanos em praticamente tudo, não caísse nas mãos erradas. Irônico, quando você descobrir o que aconteceu depois. Do outro lado, o Google. Você não precisa de apresentação. É a empresa que literalmente define como a humanidade acessa o conhecimento. Todo dia são 8,5 bilhões de buscas. Mas o que pouca gente sabe é que o Google não chegou atrasado na corrida da IA. O Google construiu a fundação dessa corrida. Em 2017, pesquisadores do Google publicaram um artigo chamado Attention is All You Need. O paper que inventou a tecnologia por trás do ChatGPT, do Gemini e de praticamente toda a IA de linguagem que existe hoje. A tecnologia que está transformando o mundo foi criada pelo Google. Então por que o Google está perdendo? Novembro de 2022. A OpenAI lança o ChatGPT, sem campanha de marketing, sem anúncio grandioso. Em 5 dias, 1 milhão de usuários. Em 2 meses, 100 milhões de usuários. Para ter uma comparação, o Instagram levou 2 anos e meio para chegar ao mesmo número. O TikTok, 9 meses. O ChatGPT foi o produto de consumo de crescimento mais rápido da história humana. E o que aconteceu com o Google quando viu isso? Entrou em código vermelho. Esse foi o termo usado internamente. Funcionários que haviam se aposentado foram chamados de volta. Projetos foram cancelados. A empresa inteira foi reorganizada ao redor de uma única prioridade: não perder a internet. Porque o Google entendeu, naquele momento, que se as pessoas passassem a usar IA em vez de buscas, o modelo de negócio de 280 bilhões de dólares por ano simplesmente desaparecia. E então, o Google fez o que qualquer gigante faz quando está com medo: reagiu rápido, rápido demais. Aqui é onde a história para de ser sobre tecnologia e começa a ser sobre poder. Quando falamos de IA, estamos falando de algo que já está escrevendo leis. Não é metáfora. Advogados usam IA para redigir contratos. Legisladores usam para modelar políticas públicas. Está diagnosticando doenças. Modelos de IA já superam radiologistas humanos na detecção de certos cânceres. Está controlando sistemas financeiros. Algoritmos tomam decisões de bilhões de dólares em milissegundos, sem intervenção humana. Está criando conteúdo, notícias, músicas, imagens, vídeos. Você provavelmente já consumiu algo gerado por IA hoje sem saber. E agora pense: quem controla essa tecnologia
controla a narrativa, controla a economia, controla, em partes, o que você pensa que é verdade. Não é ficção científica. É o argumento que os próprios fundadores da OpenAI usam para justificar por que precisam controlar o desenvolvimento. Mas quem vigia os vigilantes? Porque a OpenAI, aquela empresa criada para ser aberta e segura, deixou de ser aberta. E o Google, a empresa cujo lema histórico era Don't be evil, não seja mal, removeu esse lema dos seus documentos oficiais em 2018. Isso não é coincidência, é sintoma. Agora, os bastidores que a imprensa mal cobriu. Surpresa número 1. A OpenAI foi criada como sem fins lucrativos. A ideia era que nenhum investidor pudesse capturar a tecnologia para si. Mas em 2019, a empresa criou uma ala com fins lucrativos dentro de si mesma. E a Microsoft entrou com 13 bilhões de dólares. 13 bilhões. Em troca, a Microsoft ficou com acesso exclusivo às tecnologias da OpenAI. A mesma Microsoft que agora integra IA em cada produto: Word, Excel, Teams, Windows. A empresa aberta agora tem um dono corporativo de 13 bilhões de dólares. Surpresa número 2. Elon Musk, um dos fundadores, saiu da OpenAI em 2018, oficialmente por conflito de interesses com a Tesla. Mas depois, Musk entrou na justiça contra a OpenAI, alegando que a empresa traiu sua missão original ao se tornar comercial. E então criou sua própria empresa de IA, a XAI, com o Grok. O cofundador da empresa aberta criou uma concorrente, surpresa número 3. E essa é a mais perturbadora. O Google tem uma empresa de IA chamada DeepMind. Em 2023, pesquisadores do DeepMind publicaram uma pesquisa interna mostrando que seus modelos exibiam comportamentos que os próprios criadores não conseguiam explicar. Não comportamento errado, comportamento inexplicável. Isso tem um nome técnico, o problema da caixa preta, e é o motivo pelo qual Geoffrey Hinton, o padrinho da IA, funcionário do Google por uma década, pediu demissão em 2023 para poder falar livremente. O que ele disse ao sair? Eu lamento parte do trabalho da minha vida. Hoje, a guerra está no auge. A OpenAI lançou sistemas de raciocínio que superam humanos em benchmarks de matemática e programação. Lançou o Sora, capaz de gerar vídeos fotorrealistas a partir de texto. O Google respondeu com o Gemini, integrado em bilhões de dispositivos Android, no Gmail, no Maps, no YouTube. Ambas as empresas estão correndo para lançar agentes autônomos, IA, que não apenas responde perguntas, mas age no mundo real por conta própria. Agenda reuniões, faz compras, escreve código, gerencia empresas. Os números do investimento são absurdos. A OpenAI está avaliada em 300 bilhões de dólares, sem nunca ter tido um ano com lucro. O Google investiu mais de 75 bilhões de dólares só em infraestrutura de IA em 2024. E por trás de tudo isso, uma corrida por chips, por energia elétrica, por dados e por talento humano que está redesenhando a geopolítica global. A China entrou nessa corrida com a DeepSeek, que em janeiro de 2025 lançou um modelo que competia com os melhores americanos por uma fração do custo, causando queda nas ações de tecnologia americanas da ordem de 600 bilhões de dólares em um único dia. 600 bilhões em um dia. Isso não é mais uma corrida tecnológica, é uma corrida geopolítica. E aqui está o que ninguém quer dizer em voz alta. A questão
Não é OpenAI versus Google. A questão é nós versus a velocidade. Essas duas empresas e todas as outras nessa corrida estão desenvolvendo tecnologia mais rápido do que qualquer governo, lei ou estrutura ética consegue acompanhar. A União Europeia aprovou o AI Act, a primeira lei abrangente sobre IA no mundo. Levou 4 anos para ser aprovada. O ChatGPT transformou o mundo em 4 meses. A regulação está 4 anos atrás. E a tecnologia dobra de capacidade a cada ano. Sam Altman, CEO da OpenAI, disse publicamente que a empresa pode estar construindo uma das tecnologias mais perigosas da história humana. Ele disse isso, o CEO, sobre sua própria empresa. E continuou construindo. Por quê? Porque a lógica é a seguinte: se não formos nós, vai ser alguém pior. É a mesma lógica usada para justificar quase toda a corrida armamentista da história. E talvez seja verdade, ou talvez seja a racionalização mais sofisticada e perigosa do nosso tempo. Então, o que vem por aí? Nos próximos 2 a 5 anos, especialistas projetam que metade dos empregos de escritório vai ser radicalmente transformada ou eliminada por automação inteligente. Os primeiros agentes de IA autônomos vão gerenciar setores inteiros de empresas sem supervisão humana constante. A desinformação gerada por IA vai se tornar indistinguível de conteúdo real para a maioria das pessoas, e isso em anos de eleições globais. E em algum ponto nessa década, ninguém sabe exatamente quando, pode surgir o que os pesquisadores chamam de AGI, Inteligência Artificial Geral. Uma IA que aprende, raciocina e se adapta em qualquer domínio, como um ser humano. Quando isso acontecer, e o debate não é mais se, é quando, o mundo vai precisar de respostas que ainda não tem. A OpenAI e o Google não são vilões desta história, mas também não são heróis. São o espelho do que somos como civilização, incrivelmente capazes e assustadoramente impulsivos. A tecnologia vai chegar. A questão é quem vai estar no controle e com que valores. E essa resposta não vai vir de São Francisco, não vai vir de Mountain View. Vai vir de decisões coletivas que precisamos começar a tomar agora. Porque a batalha entre OpenAI e Google é real. Mas a guerra maior, a que vai definir que tipo de futuro construímos, essa ainda está começando. E você faz parte dela.